as Escrituras, se você não conhece o padrão das Escrituras, realmente é melhor ficar de fora. O Novo Testamento mostra-nos uma igreja projetada para chegar à glória. O Novo Testamento nos mostra uma igreja projetada para chegar à altura espiritual de sua cabeça, que é Cristo Jesus. Essa é a igreja que foi projetada por Deus. Sendo assim, o caminho da igreja deveria ser um caminho de luz. Um caminho de luz rumo à plenitude de Cristo. Esse deveria ser o normal da igreja. Os irmãos lembram muito bem de Provérbios 4,18. Mas a vereda dos justos, o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amados, a vereda do justo é o caminho da igreja. Então o caminhar da igreja deveria ser um caminhar de luz. Cada nova geração deveria transmitir à próxima geração a luz que teve, a revelação que teve. Então, cada geração da igreja, cada era da igreja deveria ser com mais glória, mais maturidade, até chegar à altura espiritual de Cristo Jesus, até chegar à plenitude de Cristo. Então, esse foi o caminho projetado por Deus para a igreja. Do berço ao trono, como o Senhor Jesus. Quando você chega no livro de Atos, quando você está ali no capítulo 2, no capítulo 3, aquele começo singelo, você tem a igreja no berço, você tem o começo de tudo. Qual é o caminho de Deus? O caminho de Deus é o mesmo caminho que preparou para o seu filho. Como começou a vida do Senhor Jesus aqui na terra? Num berço, numa manjedoura, algo muito simples. Mas ali estava o Filho de Deus. Qual foi o caminho do Senhor Jesus? Do berço ao trono. Esse foi o caminho projetado por Deus para a igreja. Agora, entretanto, amados, todos sabemos que algo de errado aconteceu. A igreja desviou-se de Cristo Jesus. Agora, será que esse fato, essa tragédia, ela foi assim um acidente? Será que pegou Deus desprevenido? De modo algum. Se nem o pecado, em Gênesis 3, pegou Deus desprevenido, lá Adão e Eva, né? Amados, Deus jamais seria pego desprevenido com a igreja. É interessante que esse fato, esse desvio da igreja, já estava profetizado. A Bíblia denomina esse desvio, chama esse desvio de apostasia. O que é apostasia? Apostasia, em primeiro lugar, significa rebelião. Primeiro lugar, primeira definição, rebelião. Depois, significa abandonar uma doutrina, apartar-se, desviar-se, deserdar. E aí o que nós vemos nas Escrituras é que antes do arrebatamento dos santos, haveria na igreja a apostasia. O que é a apostasia? O abandono e o desvio da verdade de Deus. A igreja abandonaria a verdade e a igreja se desviaria da verdade. A primeira menção que nós temos dessa apostasia, desse desvio, é aquele texto que nós lemos lá de Atos capítulo 20, verso 28 a 30. Quando Paulo adverte os presbíteros de Éfeso, falando de que dentre eles se levantariam homens como lobos que não poupariam o rebanho. Que se levantariam homens dentre eles que atrairiam os discípulos após si.
E os discípulos abandonariam o Senhor e seguiriam esses homens, que primeiro se afastaram de Cristo. Mais tarde, no final de seu ministério, Paulo escreve as 2 cartas ao seu jovem cooperador Timóteo, e ali, como nós lemos, Paulo fala do assunto também. E ele fala isso com muito peso no coração. Se vê que são as suas últimas palavras, são as últimas coisas que ele está dizendo a esse seu cooperador, Timóteo, né? E ele abre o seu coração e diz: olha, eu sei que nos últimos tempos, né, as pessoas não suportarão a sã doutrina. As pessoas, elas estarão atrás de novidades. E a tal ponto que elas vão se cercar de mestres que falem exatamente aquilo que elas querem ouvir. Ou seja, uma mensagem que combina com o seu coração, mau e egoísta. Então quer dizer que haveria uma mensagem que passaria a mão na cabeça das pessoas e que diria: é isso mesmo que você precisa, é isso mesmo que você deve receber. Você está certo, não tem nada de errado. Assim como se levantaram falsos profetas no meio da nação de Israel, lá naquele período da monarquia. E Pedro, também no final de seu ministério, deixa o mesmo alerta, como nós lemos ali naqueles 2 textos de 2 Pedro. Também suas últimas palavras. O que Pedro fala? Pedro fala de um tempo em que se levantariam falsos profetas, falsos mestres, que diz que encobertamente. O que significa isso? De modo velado, de modo escondido, disfarçado, eles iriam introduzir heresias de perdição e queriam negar o Senhor e iriam trazer sobre eles mesmos, diz o texto, repentina destruição. E o texto é bem claro, no verso 2 lá, diz: e muitos seguirão as suas dissoluções. Não são poucos, não são alguns desavisados, alguns mais fracos na fé. Não diz assim: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais, quer dizer, por causa do comportamento deles, será blasfemado o caminho da verdade. Ou seja, a lama deles vai parar no rosto do Senhor Jesus. Porque o mundo vai dizer: mas esses aí são seguidores de Jesus? É isso que significa: pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Todas essas advertências, elas são projetadas para um futuro próximo, logo depois da era apostólica. Isso deveria começar. Então você lembra, Paulo, por exemplo, foi martirizado no ano 67 depois de Cristo. Pedro foi martirizado no ano seguinte, em 68. Então você deve pensar que logo depois disso, começou a haver algum movimento de Satanás no seio da igreja para desviar a igreja. Agora, onde nós encontraremos essa apostasia com riqueza de detalhes? Está no Apocalipse capítulo 2 e 3, quando o Senhor manda aquelas 7 cartas às 7 igrejas. Você pode abrir ali, por favor. Deixa aberto aí nesse texto. Então aqui nós temos as cartas do Senhor Jesus a essas 7 igrejas da Ásia Menor. Algumas Bíblias no final tem um mapa, né? E você pode conferir lá onde ficavam essas 7 igrejas, chamadas 7 igrejas da Ásia Menor. A Ásia Menor é a atual Turquia. Havia muitas igrejas naquela região. Era muito mais de 7, né? Tinha muitas igrejas. No final do 1º século, então, que é quando o Apocalipse foi escrito, tinham muitas igrejas mesmo. Os irmãos não têm noção. A Ásia Menor quase que inteirinha foi ganha para o Senhor. Agora, dentre todas aquelas cidades, foram escolhidas, o Senhor escolheu 7 cidades.
7 igrejas. E Deus escolheu particularmente essas 7 para usá-las em um sentido profético. Então você deve lembrar assim, né? Então aqui você tem um mapa da região da Ásia Menor. Então, só para nós localizarmos ali, você tem embaixo, no canto direito ali da tela, você tem a terra de Israel. Aí subindo, tem lá Capadócia, e essa região ali é hoje a Turquia. Então, bem para a esquerda, você tem a Ásia, escrito lá Ásia, né? Ali é a Ásia Menor. Não pode confundir com o continente asiático, né? A Ásia Menor era uma região onde hoje está a Turquia. Ali os pontos em vermelho são as 7 igrejas. Então você vê embaixo, não sei se dá para ver ali no mapa, dá. Não sei se dá para ler, né? Mas ali João estava na ilha de Patmos, bem de frente para o continente ali, e aí tem então as 7 igrejas, bem na ordem. Você tem Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, aí vai descendo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas. Mas em todas essas cidades, a igreja estava presente. Tinha igrejas também. Mas o Senhor tomou essas 7 para usá-las num sentido profético. Então, com elas, através dessas 7 igrejas, o Senhor nos mostra o que aconteceria com a igreja nos séculos vindouros. O que aconteceria nos séculos adiante. De modo que esses 2 capítulos, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, eles nos ajudam a desvendar os sinuosos caminhos da apostasia da igreja, do desvio da igreja. E desvio que foi predito pelos apóstolos, todos eles falaram sobre esse assunto, ou falaram alguma coisa a respeito, todos eles disseram algo desse desvio. Essas 7 igrejas, elas foram igrejas reais, com problemas reais. Então, por exemplo, os problemas que há em Éfeso foram problemas que de fato aconteceram. Os problemas em Esmirna de fato aconteceram. Também nas igrejas seguintes. Agora o Senhor tomou esse problema que eles estavam vivendo. E o Senhor usou o que eles estavam vivendo para mostrar, num sentido profético, o que aconteceria com a igreja nos séculos seguintes. Então elas representam 7 momentos da história da igreja. É por isso que ao final de cada carta, são 7 cartas, você tem essa frase. Olha lá, verso 7, por exemplo, do capítulo 2. Olha aí na sua Bíblia, acompanhe aí. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois no versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois no versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim por diante, até o Laodiceia, que é o último. Por que essa advertência? Porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque através delas, do que o Espírito está falando para elas, é um recado para toda a igreja ao longo da história. É um aviso, é uma profecia. Aliás, o livro do Apocalipse é uma profecia, inteiramente. Então está falando de coisas que iriam acontecer com a igreja. E amados, em termos das profecias que estão aqui, no capítulo 2 e 3, tudo já aconteceu. E nós poderemos pontuar algumas coisas que estão acontecendo hoje. Porque as profecias estão se cumprindo. Então nós temos a primeira igreja aí, que é Éfeso, né? Aí no capítulo 2, verso 1 a 7. A igreja de Éfeso, ela representa a igreja no final do 1º século. Então lá representa a igreja do ano 90 em diante. Você lembra que João foi o último a morrer, o último dos apóstolos originais a morrer. Então João viu o nascimento da igreja. Então